Povo de Deus, olá, tudo bem? Espero que este vídeo o encontre muito bem, com saúde, com entusiasmo, com alegria, com muita fé e paz. A saúde que é salvação na sua raiz, a palavra, a salvação que é vida plena em Deus e saúde também física, emocional, psicológica, espiritual. Tudo isso desejo que você esteja vivendo intensamente. Então seja bem-vindo para esse nosso encontro. Vamos tratar hoje aqui sobre como é que a nossa oração seria eficaz. Uma pergunta do nosso catecismo da Igreja Católica, tá bom? Eu convido você para a oração, em primeiro lugar, para que nós deixemos que a palavra ilumine, anime a nossa vida, porque se depender somente da nossa capacidade, da nossa força, da nossa vontade, pouco conseguimos. Contemos então com a força e a graça de Deus. Então eu peguei aqui um texto do Atos dos Apóstolos, que é do capítulo 2, versículo 42 seguintes. Vou ler pouca coisa, mas veja só, escute. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Eu vou ler só isso. Por quê? Porque aqui tem uma síntese de como a comunidade deveria viver. A comunidade estava fazendo essa experiência, mas era uma proposta para todos. Então, Atos dos Apóstolos 2:42 apresenta que eram perseverantes em ouvir aquilo que os apóstolos estavam falando, da sua experiência do ressuscitado e da mensagem de Jesus para a humanidade toda. Também partilhavam o pão, a Eucaristia no caso. Viviam em comunhão, quer dizer, a partilha dos bens, e estavam sempre vivendo nas orações, perseveravam na oração. Então são pontos que o Atos dos Apóstolos apresenta para nós, para dizer, é o ideal. A nossa vida cristã, mesmo passados aí quase 2000 anos de estar escrito e vivido isso lá em Jerusalém. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos ajude a crescermos na fé, na vida de oração e na comunhão fraterna. Amém. Olha, no Catecismo da Igreja Católica você pode pegar lá, número 2738. Disso até o número 2757. Eu não vou falar cada número não, você pode ler no Catecismo da Igreja Católica. Então, repita a partir de 2738. A revelação da oração na economia da salvação ensina-nos que a fé se apoia na ação de Deus na história. Então, sempre é a ação de Deus em primeiro lugar, viu? Deus que age em primeiro lugar, em primeira pessoa. A confiança filial daí a parte humana, é suscitada pela sua ação por excelência. A Jesus Cristo, o homem, ser humano, de verdade, viveu o quê? A paixão e a ressurreição. Então a paixão e a ressurreição do seu Filho é a confiança filial ao Pai. Então a partir da confiança, da fidelidade, da perseverança de Jesus, os discípulos, que somos nós, somos chamados a viver de modo semelhante. A oração cristã é cooperação com a sua providência. Olha só, a oração, aquilo que nós vivemos como pessoa orante, então uma resposta à atitude de Deus, que é sempre providente. Deus é providente sempre, e a minha oração é uma resposta, com o seu desígnio de amor para com os homens. Então vem de encontro, Deus vem com a sua graça, com a sua providência, e nós vamos com a oração, com a fé e com o compromisso pessoal. Então daí gera a comunhão, vem de cima, vai de baixo e gera uma relação de cumplicidade, Deus e o ser humano. Em São Paulo, esta confiança é audaciosa, apoiando-se na oração do Espírito em nós, e no amor fiel do Pai que nos deu o seu Filho único. Então o Espírito que gera oração em nós, é o Espírito que ora em nós. E Jesus
seu amor fiel, então em Cristo nós rezamos ao Pai e o Pai escuta. A transformação do coração que ora é a primeira resposta ao nosso pedido. Coração, quem ora a Deus é Ele que está dispondo, como que abrindo o coração, as veias do coração, dilatando as veias para o encontro com Deus, e Deus encontra o coração dilatado, daí age com mais facilidade. Apesar que Deus tudo pode. A oração de Jesus faz da oração cristã uma petição eficaz. Jesus é o modelo da oração cristã. Ele ora em nós e conosco, uma vez que o coração do filho não procura senão o que agrada ao pai. Como poderia os dois filhos adotivos apegar-se mais aos dons que ao doador? Entendeu? Nós somos filhos adotados em Jesus Cristo. Nós queremos nos apegar ao Cristo, Ele que ora ao Pai. Jesus também ora por nós. Ele só não ora em nós e conosco, mas ora em nós, em nosso lugar e em nosso favor. É a igreja que ora ao Pai, e a igreja é membro do corpo de Cristo, Cristo cabeça que ora ao Pai. A igreja então forma corpo de Cristo, o corpo místico, e daí é Cristo inteiro que ora ao Pai, Cristo cabeça e Cristo corpo. Todos os nossos pedidos foram reunidos de uma vez por todas por seu brado sobre a cruz e atendidos pelo Pai na sua ressurreição. E é por isso que Ele não cessa de interceder por nós junto do Pai. A intercessão de Jesus por nós é eterna, permanente. Se a nossa oração estiver resolutamente unida à de Jesus na confiança e na audácia filial, obteremos tudo o que pedirmos em seu nome e muito mais do que isto ou aquilo. O próprio Espírito Santo que inclui todos os dons. Recebemos o Espírito em nós. Então é preciso perseverar no amor. Orai sem cessar. Dai sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Orar sem cessar e dar graças a Deus. Deve ser sempre a primeira atitude de quem ora. Agradecer, reconhecer o Senhor, depois pedir. Servindo-vos de toda espécie de orações e preces, orai em todo o tempo no Espírito Santo, e para isso vigiai com toda perseverança e com preces por todos os santos. Então eu tirei aqui da primeira carta aos Tessalonicenses 5,17, Efésios 5,20 e Efésios 6,18. E orar é sempre possível. Orar é sempre possível. Hoje mesmo eu vi uma frase no Facebook dizendo assim: quando você for orar para Deus, não fale palavras bonitas, fale palavras sinceras e Deus escuta. Ok? Então, orar é sempre possível. O tempo do cristão é o tempo de Cristo ressuscitado, que está conosco todos os dias, sejam quais forem as tempestades. O resultado está presente em nossa vida. Nosso tempo está na mão de Deus. É possível, mesmo no mercado ou durante um passeio solitário, fazer oração frequente e fervorosa. Sentados na vossa loja, a tratar de compras e vendas, até mesmo a cozinhar. É possível estar na presença do Senhor. Orar é uma necessidade de vida, vital. A demonstração do contrário não é menos convincente. Se não nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, recairemos na escravidão do pecado. Então a oração nos ajuda a discernir a vontade de Deus e perceber o que nós estamos indo contra a vontade. E nos dá força para fazer as escolhas. Deus ajuda e eu preciso discernir e fazer minhas decisões. Ora, como pode o Espírito Santo ser a nossa vida se o nosso coração estiver longe dele? Então estarmos unidos, em comunhão com o Espírito. Nada iguala o valor da oração. Ela torna possível ou impossível, fácil ou difícil. A oração, ela facilita, dilata o coração, em outras palavras.
Oração e vida cristã são inseparáveis. Então, quem se diz cristão, discípulo de Cristo, servidor, servo de Cristo, a oração deve acompanhar naturalmente. Porque se trata do mesmo amor e da mesma renúncia que procede do amor. Da mesma conformidade filial e amorosa com o desígnio de amor do Pai. Então, o jeito que Jesus estava na relação com o Pai, e também com os irmãos e consigo mesmo, nós somos chamados a viver uma relação profunda com o Pai, em Jesus, por Jesus e com Ele. Da mesma união transformante no Espírito Santo que nos conforma sempre mais com Cristo Jesus. Essa força do Espírito que nos faz unidos a Cristo. A missão do Espírito é nos unir ao Pai e a Jesus. Uma relação trinitária que devemos ter. Uma dimensão, uma vida, uma fé trinitária. É o Espírito que favorece isso. Então, olha, do mesmo amor para com todos os homens que Jesus viveu, desse amor com que Jesus nos amou, nós também devemos cuidar. Diz João 15, 16 a 17. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. O amor, então, é a medida da minha capacidade de abertura para o outro que é Deus, o outro que é o meu semelhante e o outro que é a realidade da vida que eu posso assumir também como novidade. Orar sem cessar, aquele que une a oração às obras e as obras à oração. Então, olha, ora sem cessar, unindo obras e oração, oração e obras. Poderia dizer fé e vida, vida e fé. As coisas não se separam, estão unidas. Só assim é que podemos considerar como realizável o preceito de orar incessantemente, unindo as obras, a prática, o testemunho. Uma coisa leva a outra. Eu orando vou praticar melhor, eu praticando vou orar melhor. Mas está com dificuldade? Persevere na oração. Persevere na decisão de querer mudar de vida, de querer ser mais coerente. Persevere. Deus ajuda e eu faço a minha parte. A oração da hora de Jesus. O que é a hora de Jesus? Vamos falar aqui. Ao chegar a sua hora, Jesus ora ao Pai. Qual que é a hora? Nós temos no Evangelho a hora de Jesus. Ainda não chegou a minha hora. Jesus falou algumas vezes. A hora de Jesus é a hora da cruz. É chegada a hora, quando ele vai para o Getsemane, porque daí é a entrega final. Jesus viveu sua entrega desde que decidiu encarnar-se entre nós. Ele deixou a sua condição divina, não deixando de ser Deus. Ele humilhou-se, ele aniquilou-se totalmente e nasceu entre nós como ser humano. Veio viver a nossa realidade humana, nossa fraqueza, menos o pecado, mas toda a fragilidade humana. Aí já é da parte dele uma ação de amor. E depois ele vive entre nós, etc. E a cruz é o coroamento da sua entrega absoluta. A sua oração, a oração de Jesus, a mais longa que nos é transmitida pelo Evangelho, abraça toda a economia da criação e também da salvação. A economia aqui é toda a realidade de salvação, todo acontecimento, todo o ato de Deus em benefício do ser humano, tanto na criação, a natureza também, os animais, os vegetais, o ser humano, e também a salvação. Tudo isso chama economia da criação, economia da salvação. É a atitude de Deus, o benefício que Deus realizou em prol à humanidade toda e à criação. Olha, então vou repetir. A sua oração, a mais longa que nos é transmitida pelo Evangelho, abraça toda a economia da criação e da salvação. Jesus, nele, encontra toda a realidade de Deus e toda a realidade humana, bem como a sua morte e ressurreição. A oração da hora de Jesus continua sempre sua, tal como a sua Páscoa, acontecida uma vez por todas, continua presente na liturgia da sua igreja. Então nós celebramos a liturgia, vivemos, experimentamos a liturgia, e ali na história humana
Deus realiza a oração, realiza a entrega, a aliança eterna de modo sacramental e orante. Jesus cumpriu perfeitamente a obra do Pai e a sua oração, como o seu sacrifício estende-se até a consumação do tempo. Então Jesus viveu bem a obra e a oração do Pai e ao Pai. E daí consuma toda a salvação, a libertação, a redenção no tempo. Então o tempo todo, toda a história humana, toda a história divina está sintetizada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a vida, a salvação, a eternidade, começo, meio e fim. Por fim, no número 2757, fala assim no texto, né? Orai sem cessar. Orar é sempre possível, é até uma necessidade vital. Oração e vida cristã são inseparáveis. Então, eu não rezo porque eu gosto, porque eu quero, mas a minha vida de oração é porque eu necessito. Quer uma comparação? Toda comparação não é muito boa, né? Você almoça e dorme, bebe água. Por quê? Só porque está com fome? Porque está com sono? Porque está com sede? Não, é porque é uma necessidade vital. Assim também a oração. Não é só porque eu quero ou porque preciso, mas porque necessito. É muito mais que apenas precisar numa situação. Então, em todo momento, orar sem cessar. Quando está bem, agradeça a Deus. Quando não está bem, peça a Deus. Mas sempre agradecendo também. O ideal é que em todo momento tenhamos a vida de oração. Porque quando a coisa não está bem do nosso lado, eu estou orando e não sou egoísta. Eu oro porque eu confio, porque eu sei que Deus está ao meu lado. Eu sei que com a presença dele eu vou discernir e decidir melhor. E quando está bem, também oro para agradecer e permanecer de pé. São Paulo diz, quem está de pé, cuidar para não cair. Então, o importante é fazer sempre o exercício espiritual de oração em toda situação, em todo momento e diariamente. Essa é a dica da experiência cristã da comunidade desde o começo, perpassa por tantos místicos e tanto povo simples que encontra na oração a sua força e nós devemos viver intensamente isso. Tá bom? Então, eu acredito que seja muito forte a proposta que tem para nós, vivemos a vida de oração. E a oração não é sentimento, oração não é sentir coisas, oração é uma decisão racional de fé e isso exige, como nós vimos nos programas atrás, exige um método, disciplina, simplicidade, encontro, fé, etc, etc. E semana que vem vamos começar falando sobre a oração do Pai Nosso. Não perca, tá bom? Deus abençoe você, sua família, dando muita paz, alegria, também dando coerência de vida. Deus abençoe.